Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffiths, de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 3.22, que vai ser capaz de mostrar para a gente como a gente constrói uma base unitária para você projetar todos os seus observáveis e os estados quânticos nesta base que você vai ter. Aqui, esse problema 3.22 vai nos trazer a seguinte reflexão, né, de que em mecânica quântica, você não enxerga o todo. Você não tem a visão de todo a potencialidade que um vetor um vetor de estado, né, como a função de onda, tem. Ela carrega toda a informação do sistema, mas isso não significa que a gente tem acesso pleno a todas as informações de uma vez só. A gente sempre tem que buscar uma base que, quando esse vetor de estado é projetado nessa base, traz determinado conjunto de informações. Por exemplo, se você tiver uma base no espaço dos momentos, você vai poder extrair, né, desse vetor de estado as informações a respeito do momento linear da partícula. Também você pode ter uma base que extraia o valor esperado das posições, a energia total do sistema, né? Mas tem muito mais informações que o sistema pode ter, que ele apresenta, mas você não acessa tudo de uma vez, a não ser que você tivesse uma base completa. Se você tiver uma base completa sobre o vetor projeção, você tem aí então toda a informação do sistema em mãos. Só que não podemos esquecer que o vetor de estado ele tem infinitas componentes. Então são infinitas possibilidades que você tem no espaço de Hilbert para representar esta base. Então você teria que ter, às vezes, bases enormes, né? Bases, nós estamos falando aí de matrizes com milhões de linhas e milhões de colunas para você ter toda a informação do sistema. Quer ver só um exemplo? Se você tem um vetor de base que carrega toda a informação do sistema, em que você tem o estado fundamental, o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, o terceiro, o quarto, até quando vai os estados excitados? Vai depender da capacidade daquele sistema físico nas circunstâncias em que ele se encontra. Então, você pode ter uma partícula no milésimo estado excitado, no milésimo, no 3 milésimo, no terceiro milésimo e assim por diante. Ou seja, você tem agora, de fato, infinitas componentes para representar esse vetor. Então, se você tem um milésimo estado excitado para descrever, você também tem um milésimo valor do momento linear, você tem um milésimo valor de energia, você tem um milésimo... Ou seja, você tem... E até onde vai essa quantificação? Então, você descobre agora que você, na verdade, se você quer conhecer o milésimo estado excitado, você pode conhecer. Você escreve uma base para conhecer o milésimo estado excitado de um determinado sistema quântico, como um oscilador harmônico, por exemplo, uma partícula oscilando. Você não precisa conhecer a energia do 999, do 744 ou do 322 do estado excitado. Não, você pode ir direto para a informação do milésimo estado excitado, se isso é relevante para uma pesquisa que você esteja fazendo. Você pode ir direto para esse milésimo estado excitado e basta você ter uma base apropriada que consiga puxar essa informação para você. Então, essa é a ideia que esse exercício 3.22 nos dá. E graças à notação de Dirac, né, a gente consegue fazer isso de maneira bem organizada e bem definida, né, fazendo uso das propriedades que tem a álgebra linear. Então, propriamente, então, o problema 3.22, ele nos diz o seguinte, né? Considere um espaço vetorial tridimensional gerado por uma base ortonormal, que é a condição que a gente tem. Essa base é composta pelos seguintes vetores, o vetor 1, 2 e 3. E aqui a gente tem que é os chamados sketches, né? Que é na notação de Dirac nós chamamos isso porque eles pertencem ao espaço real, tá? Por isso que eles estão anotados. Ele é chamado de cache, que é o lado direito aqui, né? Da chave, vamos dizer assim. E os alfa e beta, né, são os dados por essa relação aqui, né, para formar essa base. Né? Então, é uma base que vai ser formada, alfa sendo igual à combinação linear dessa forma. Né? Então, essa aqui é escrito. O importante dessa base, para a mecânica quântica, é ela seja uma base ortonormal, que é a condição. Você pode criar qualquer base. Qualquer base que você cria, quando você aplica sobre um vetor de estado, você vê qual é a informação que sai dali. Se você descobre que essa base ela obtém o valor do momento linear, então você diz que essa base ela tem essa propriedade, ela consegue obter o momento linear. Você pode inventar qualquer outra base que vai obtendo qualquer outra informação. Então, é claro que chega uma hora que você fala, pô, peraí, eu quero saber um conjunto de bases que obtêm as informações que são relevantes para mim num estudo. Então, claro, vai chegar uma hora que você vai dizer, olha, eu vou usar esse conjunto de bases aqui porque elas obtêm, respectivamente, os conjuntos de observáveis que eu tenho. Só isso. Mas você tem liberdade de inventar qualquer base para atuar no determinado estado, num vetor de estado.
Nesse caso, vamos ver os desdobramentos que vai ter nesse problema aqui, que tipo de informação que sai dessa base aqui. Então, você tem o vetor 1 menos duas vezes o vetor 2, menos i, que é o complexo, do vetor 3, para você escrever numa base tridimensional, como ele está propondo. E beta vai ser igual ao complexo do vetor i mais duas vezes o vetor 3. Então, tá aí as bases que montam. Então, agora, no caso, o item A quer saber. Monte, né, os bras, né, que ali são os cats, aqui são os bras, que é os vetores no espaço dual, ok? Em termos da base dual que você tem, que vai ser, no caso, os bras 1, 2 e, no caso, 3. Então, vamos fazer esse problema aí de acordo com o que ele está propondo. Então, no item A, ficamos lá, né, que o bra do vetor alfa vai ser igual a o complexo conjugado, né, dos respectivos da base dele. Então, você tem que o bra do 1, complexo conjugado é menos i, menos, aqui é real, né, então não tem mudança de sinal, mas aqui tem mudança também, que era menos i bra 3, né, agora é mais i, perdão, era cat 3 e agora bra 3. O bra do beta vai ser igual a menos i, que é o complexo conjugado daquele termo, mais duas vezes, que aqui é a parte real, não há mudança de sinal, só colocando o 3 no espaço dual. Então aqui está estruturado os bras, né? Porque eu tenho nos caches e tenho nos bras, agora eu consigo montar a base, né? Completamente, né? O item B vai trazer esse tipo de relação, que é, ele quer que calcule os 9 elementos da matriz do operador A, porque aí você constrói a base, né? A base daquele operador, que é o vetor A na projeção de beta, né? Na forma de base, né? Para você construir nos termos dessa base e monte a matriz A. É isso que ele quer, né? E ele quer saber também se ela vai ser hermitiana. Por enquanto, vamos lá. O item B quer saber, calcule o produto interno, que é pegar o vetor beta e projetar em A, e depois o vetor alfa projetado em beta. E confirme se eles de fato são, essa relação é igual ao conjugado dessa. Então, vamos lá. Então, beta projetado em alfa vai ser igual a... Quem é o beta? Beta, alfa, perdão. Vamos respeitar a ordem que está aqui, né? Então, nós temos aqui que vamos ter menos i bra 1 menos 2 bra 2 mais i bra 3, que é o vetor bra alfa, né? Vezes o cat beta, né? Que é i1 mais 2 cat 3. Bom, aí fazendo a distributiva em esses sistemas, primeiro com primeiro, depois mais o primeiro com o segundo e assim por diante, nós vamos ter aqui então os termos cruzados são nulos, porque essa base é ortogonal. Então você só vai ter, na verdade, 1 com 1, e aqui, no caso, 3 com 3. Porque os termos, quando você faz 1, vamos ver aqui, 1 com 3 dá 0, e também, no caso, 2 com 3 também dá 0. Então a gente tem aqui uma base que fica escrita, então, um elemento da matriz, né, um deles, né, fica aqui sendo essa quantidade, 1 mais 2i. No caso de alfa projetado em beta, que seria uma outra situação, você tem essa estrutura de base e você tem como resolução 1 menos 2i. Okay? E, de fato, esse valor é o complexo conjugado desse. Então, essa relação se confirma, que é o item B queria que fizesse essa checagem. Se você faz beta projetado em alfa, é igual ao complexo conjugado de alfa projetado em beta. Ok? Tá uma mudança de sinal na região complexa. No item C, ele pede para a gente calcule os 9 elementos da matriz do operador A, que é representado assim, né? A matriz beta, alfa, nos termos desta base. Isso aqui se caracteriza como um produto externo, tá ok? É um produto externo que você está vendo aqui. E desta base que ela é, e monte a matriz, né? E verifique se ela é uma matriz hermitiana. Então, para montar os 9 elementos, vai lá, o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, vai ser igual, então, aí você organiza assim, né? Que seria as colunas seriam 1, 2 e 3, e as linhas também, né? 1, 2 e 3. Então você põe o alfa disposto na linha, nas colunas, e o beta disposto nas linhas, né? É uma organização que você pode ter. Aí você tem aqui então, porque alfa, ele é um vetor coluna, por isso que eu estou dizendo isso, né? E o beta, que é o bra, né? Ele é um vetor linha. Então tem essa organização na notação de Dirac, né? Os cats são representados em vetores de coluna e os bras são representados em vetores linhas.
quando você faz um vetor coluna vezes um vetor linha, você constrói uma matriz quadrada, né? Então, essa matriz é que vai representar os operadores, porque depois você pega essa matriz e aplica sobre um vetor de estado, que é um vetor coluna, e você extrai observáveis daí, tendo o que se deseja em mecânica quântica. Então, por enquanto aqui a gente tem, então, fazendo alfa projetado na base no vetor 1, 1 projetado no vetor B. Então, isso dá o chamado valor esperado, tá certo? Porque quando você pega uma base que, como o operador A, e você sanduícha ele, tá vendo? Você está sanduichando ele com o mesmo vetor de base, tá vendo? O vetor 1 com 1, você tem o chamado valor esperado naquela base que você está acordando. Então, por exemplo, se essa base estiver representando, por exemplo, o momento linear, se for a base do momento linear, quando você sanduichar o operador momento linear com um determinado vetor de estado, você vai ter o valor esperado do momento linear naquela projeção que você fez. Ok? Então, essa é a ideia. Isso, no caso, né, vai dar igual aqui a essas quantidades são conhecidas, que a gente viu lá em cima, né? Então, vai dar I vezes menos I, que é simplesmente igual a 1. O elemento A12, que seria... Agora, você tem uma transição, não é sanduichado. Então, nesse caso, é um valor de transição, que é o vetor de estado 2 projetar, que vai conduzir ao vetor de estado 1, vai obter o valor também dessa mistura, né? Que vai dar, no caso, 0, porque são ortogonais. E elemento A13 vai dar, no caso, 3 com 1, que vai ser igual a A2i. Então, você tem essas relações. Então, feito todos esses procedimentos envolvendo os elementos de matriz, não, veja, você faz agora 2 com 1, tá vendo? 2 com 1. Aí você obtém aqui 2i, depois você faz 2 com 2, que é o valor esperado. Veja que os valores esperados ficam na diagonal principal da matriz. Essa é uma percepção que você tem aqui. 3 com 2 com 3, que vai dar essa relação aqui. Vai dar menos 4, né? Cuidado que nessas projeções, né, dependendo dos valores que você tem na base, né, não quer dizer que, não é porque eu estou projetando um vetor num estado para outro, o sistema na verdade evoluiu, né, ele evoluiu do estado 3 para o estado 2, né, não quer dizer que isso vai dar 0 sempre. E aqui você tem também, no caso, 3 com 1, que aí deu essa quantidade de menos 1, e depois 3 com 2, que é igual aqui a 0, e depois você tem, então, igual a menos 2i, que é o caso 3,3, que é o valor esperado também para essa base. Na hora que você monta a matriz, você tem essa configuração aqui. 1, 0, menos 2i, 2i, 0, menos i, menos 1, 0i. Quando você olha a diagonal principal dessa matriz, aqui está os valores esperados que você tem naquele observável, mas olha a triangulação superior da matriz e você olha para a triangulação inferior. Okay? Mesmo a gente faz em álgebra linear, você observa que ela é transposta, né? Se você faz a transposta, você tem o mesmo elemento, né? Porque esse elemento vira esse 2i vira esse aqui, que é o mesmo, tá vendo? E menos 1 com menos 1, que é a triangulação superior, é igual a triangulação inferior na transposição. E também, veja que feita a transposição, você tem aqui, para essa triangulação aqui, ó, tem a troca de sinal, tá vendo? Então aqui é 2i, aqui é menos 2i, aqui é 2i positivo, né, que foi feito essa relação. Então, quando eu faço de fato a transposta conjugada, não bate, né? Porque teria que ter a troca de sinal nas partes complexas, na triangulação superior e inferior equivalentes. Então, você faz a transposta, você até tem a mesma matriz transposta, mas você tem a troca de sinal. Então, ela não é uma matriz hermitiana, como ele pediu para observar, né? Por causa dessa relação aí. Então, significa que esta base que obteria não obtém um observável, tá? Porque para eu ter uma base que vai extrair um observável, essa base tem que ser hermitiana. Então, por exemplo, eu não poderia dizer nesse caso que essa base seria capaz, por exemplo, sei lá, de extrair o momento linear da partícula de um determinado sistema quântico, porque ela não é hermitiana, tá? Mas essas bases são importantes porque elas são resultados de projeções. Você levou de um espaço para outro. Você pode falar do espaço de configurações, você está indo para o espaço, por exemplo, dos momentos, por exemplo, seria de uma maneira ou de outra forma. Então, só que necessariamente, quando eu quero uma base que extrai um observável, necessariamente essa base tem que ser hermitiana. Então, a condição de ser hermitiana é para os casos onde você tem matrizes que obtêm os observáveis, representando operadores dinâmicos.
E qualquer outra base, que não seja hermitiana, elas podem trazer informações como mudanças de sistema de coordenadas, por exemplo. Ok? Então, esse era o problema 3.22, que dá essa reflexão para a gente, usando o poder que tem a notação de Dirac, tá ok? Até a próxima.